Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Gaia do Brasil, uma pessoa de gênero fluido, artista, atual conselheira civil aqui de São José do Rio Preto, da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura. E hoje vamos continuar e dar início ao nosso encontro virtual de ideias. Esse encontro faz parte da programação do Pajubá Festival, realizado pela companhia Ir e Vir, por meio do fomento da Lei Aldir Blanc de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O objetivo desse encontro é integrar, reeducar e informar toda a comunidade na construção identitária e de gênero. E hoje divido a minha mediação com meu querido Alexandre Felipe. Boa noite, Ale! Boa noite, Gaia. Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico e social e sou militante da causa LGBTQIA+, e da negritude. E eu gostaria de lembrar que para acompanhar a programação do festival é só entrar no Facebook e no YouTube da companhia Ir e Vir. E hoje o tema da live dessa noite é lésbicas negras resistindo no movimento LGBTQIA+. E eu vou passar a bola para a maravilhosa Gaia, que ela vai apresentar nossas convidadas da noite. Vai lá, Gaia. Maravilha, Ale, obrigada. E hoje a gente tem a presença de 13 ilustres convidados, que eu estou muito feliz de tê-las aqui. A querida Lila Santiago, ela que é atriz, arte educadora, ativista na luta antirracista, feminista e LGBTQIAP+. Ela também é idealizadora do projeto Afrontosamente. Boa noite, Lila! Boa noite. Tudo bom, meu bem? Todas e todos, tudo bem? Estou muito feliz com esse convite. Nós que agradecemos. Poder participar do festival, né? Maravilha. E também a gente tem a presença da querida Jazz Hipólito. Ela que é aqui da nossa cidade, mas está graduando em Gênero e Diversidade na Universidade Federal da Bahia, idealizadora e escritora do blog Gorda e Sapatão, comunicadora no coletivo de mídia negra Revista Afirmativa, ativista e referência nacional na luta anti-gordofobia, racismo, sexismo e machismo. Boa noite, Jazz! Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos a presença aqui. E também a querida Ana Paula Bonaffi. Ela que é mulher negra, bissexual, musicista e psicóloga. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. O convite de vocês de participar aqui. E vamos lá. Muito obrigada pela presença de todas vocês. E hoje, como a Ale já disse, o assunto é lésbicas negras resistindo no movimento LGBTQIAP+, né? E vou primeiramente aqui dar a palavra para nossa querida Lila Santiago. Lila, mediante essa resistência, né, de viver sob a pele tão marginalizada socialmente, as dificuldades que você encontra aí para alcançar o seu local de mercado, de trabalho. Me fala um pouquinho sobre esse tema, um pouquinho da sua história. Bom, eu sempre falo assim, quando é que de fato eu me construí enquanto identidade negra, né? Enquanto mulher negra, mulher lésbica, porque a gente vive numa sociedade que tenta de todas as formas retirar esse nosso corpo de uma visão concreta e real de como participante existente da sociedade, de como participante com decisão dentro da sociedade e atuação também, né? Então, assim, aí a gente vai numa busca ativa nos processos de exclusões que, por mais doloroso que seja, se inicia logo no nosso contexto familiar, depois passa para os contextos escolares, né, onde a gente sofre as maiores exclusões, discriminações, porque a gente começa a se perceber como diferente, como não parte de uma seção privilegiada, né? E aí
acho que esses foram os meus primeiros embates, assim, me estabelecer enquanto identidade negra, porque uns olham para você e falam, não, mas você não é negra, outros falam, não, ela é negra sim, e aí a gente fica nessa construção dolorosa de identidade, de pertencimento, né, até se estabelecer e se reconhecer de fato como se é, e poder ser como a gente é, né, sem medo e sem peso mental, assim, porque destrói a nossa saúde mental, emocional, enfim, quando não parte nas agressões físicas, né? Então, acho que o meu processo maior de dificuldade foi esse, me entender enquanto um corpo preto e lésbico dentro da sociedade. E porque não que eu tenha essa condição de privilégio, eu nunca vou estar nesse lugar, mas de fato existem sim as questões de, para algumas pessoas, você não ser tão negra e aí te aceitarem melhor nos grupos. E aí quando você se posiciona enquanto mulher negra, você já não serve mais para fazer parte daquele grupo. Então, essas foram as minhas maiores experiências, assim, na questão do racismo velado, estrutural, né? Com relação a trabalho, como eu sempre já vim aqui para São José do Rio Preto empregada, depois me estabeleci dentro da saúde mental com as práticas expressivas e comunicativas, nesse aspecto eu nunca tive nenhum problema. Mas trabalhando, por exemplo, em atendimento em bares noturnos, aí a coisa pesa, né? Porque a gente se coloca numa posição de subemprego e a gente vive numa sociedade riopretense, por exemplo, onde as pessoas buscam um status que às vezes nem tem. Se colocam de forma privilegiada quando às vezes nem são. E aí, na primeira oportunidade de oprimir, né? É como se criasse uma ascensão, né, dentro da camada social. Hoje eu estou na condição de cliente, eu tenho o direito de humilhar ou discriminar ou agir de forma preconceituosa com alguém por ela ser preta, por ela ser lésbica, ou às vezes até por ela ter uma noção diferente daquilo que eles imaginam, né, porque quando a gente se estabelece em subemprego, não que seja ruim, não desmerecendo esse serviço, mas é que automaticamente nos ligam a uma camada de falta de conhecimento, de não ter tanto entendimento da sociedade, de não saber articular ou se posicionar diante de algumas situações. Então, foi mais essas questões assim mais potentes. Enquanto mulher lésbica, às vezes passava batida, às vezes não passava. Eu nunca tive uma questão assim de precisar me identificar como tal, porque sou visivelmente sapatão raiz. Mas diretamente nunca foi de fato, né? Sempre foram ações muito veladas, que até eu mesmo demorava a perceber que estava acontecendo, que eu estava passando pela situação. E aí, quando a gente descobre, a gente se culpa, porque está pensando, será se isso está acontecendo mesmo de verdade? Ou sou eu que estou enxergando demais, onde não tem coisa? E aí chegou um certo momento assim da vida que eu até comentei assim, que o quão difícil é a gente ter consciência daquilo que a gente é. Mas eu não tenho medo dessa consciência, pelo contrário, eu estou sempre buscando me aprimorar cada vez mais, me entender enquanto ser nessa sociedade que realmente exclui, violenta e assassina corpos como o meu, e dentre outras que ficam, em termos de mídia, né, tão consistente dentro da nossa sociedade. Como é um caso que eu nunca deixo de falar, que é o caso da Marielle, uma puta referência para mim, né? Com certeza, Lila, incrível. E assim, você já levantou aí duas pautas que são extremamente interessantes para a gente depois para o casting de pergunta, que é sobre o colorismo, né? Que é uma discussão tão forte, atual. E também sobre a passabilidade, né? Do corpo lésbico, né? Então, porque existe muito dessa... Quando você diz sapatão raiz, a gente compreende isso como atrelar efeitos, não que performem totalmente a feminilidade, mas que também necessariamente não precisa estar atrelada a uma masculinidade.
E assim, e essa passabilidade é uma coisa muito complicada, né? Essa palavra é muito triste, né? Ela é muito complicada. São duas questões muito assim, que a gente não pode desconsiderar, né? Por exemplo, quanto maior a negritude, a gente entende que maior são as chances e as possibilidades de sofrer o racismo de forma assim letal, né? E quanto maior a masculinidade da mulher lésbica, também maior a possibilidade de opressão, de discriminação, enfim. Sim. Então, é uma coisa que varia muito. Por exemplo, dentro de casa, eu não fui expulsa por ser uma mulher preta, mas tive muitos embates familiares por conta da questão de ser lésbica. Sim, sim. Então, varia muito, e é tudo muito, às vezes, quando a gente não se dá conta, é tudo muito confuso, porque a gente se culpa muito, né? A gente se coloca muito num lugar de culpa, no sentido assim, de não querer, sempre pensando no outro, de não querer desaprovar ninguém, de querer ser aceito, de querer estar nos espaços de forma tranquila, que é um direito, né? A Constituição garante o direito básico, que é o da existência, o direito à vida. E mesmo quando a gente não morre, enquanto óbito, né? Estatística de óbito, a gente é violentado de formas assim muito significantes, que custa tempo para a gente poder se recuperar dessas violências, se destraumatizar dessas situações. Show, Lila. E assim, quando a gente fala, né, do corpo sapatão, é meio que inegável a gente não fazer essa conexão com o blog Gordo e Sapatão da nossa querida Jazz. A Jazz, eu tive o prazer de estudar na mesma escola que ela aqui durante o período do ensino fundamental. E assim, Jazz, pelo que eu me lembro, você foi uma das pioneiras de começar a escrever assim as palavras de cara, assim, principalmente aqui na parte do interior. Então eu lembro quando começou os primeiros vídeos de YouTube surgir isso, a maioria dos canais sempre estão te convidando para discursar e falar sobre isso. Como que é a Jazz resistir com esse corpo gordo e sapatão nesses dias de hoje? Menina, é uma loucura, assim. Tem dia que é muito difícil mesmo, mas só para contextualizar, eu realmente lembro da gente no ensino fundamental, isso faz muito tempo, e naquela época, ensino fundamental, ensino médio, eu nunca tive nenhuma referência de movimento social, nem de afirmação de identidade negra, nem menos ainda de sexualidade. Então, essa fase, eu não sei como foi para você, Gaia, mas naquela época, para mim, era todo um mundo muito heterossexual, heterocentrado, sem nenhuma possibilidade de eu poder, enfim, me questionar se de fato era aquilo, né? Eu começo a entender isso quando eu saio de Rio Preto, e eu já saí de Rio Preto há 10 anos, né? Minha mãe mora aí ainda. Eu volto a Rio Preto somente para visitá-la, assim, 1 ou 2 vezes no ano, e olhe lá. Mas eu saí de Rio Preto, fui viver em São Paulo, na capital, e passei muito perrengue, mas foi em São Paulo que eu encontro com o movimento social, e aí eu passo a procurar entender o que significa isso, né? Eu lembro de ver no Facebook alguém compartilhando um evento de reunião de lésbicas, sabe, era meio que um preparatório para o 29 de agosto. Eu falei, eu vou. E na época eu já estava casada com a minha ex-companheira. Só que isso não era... Eu não tinha ainda a minha identidade construída, né? Então, enfim, eu participei dessa reunião e as coisas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, no sentido de que quanto mais eu conhecia de movimento social, quanto mais eu ia entendendo como a sociedade funcionava socialmente e o que significava quando eu e a minha ex-companheira, que também é uma mulher negra, alta, gorda, o que significava nós duas na rua, e as pessoas abordando a gente de uma forma super violenta, as pessoas olhando muito pra gente, as pessoas saindo de perto da gente, enfim, a gente sendo perseguidas às vezes, que aconteceu isso. Então eu passei a entender, e aí você passa a politizar a sua compreensão do que essas
essas situações de fato significam, né? Que não foi só porque a pessoa te xingou na rua, não é somente um xingar na rua, né? Existe muita coisa por trás disso. Então, conforme eu fui dando nome aos bois, eu fui me entendendo, e aí eu fui dando continuidade a algo que eu já fazia antes, nos primórdios do Orkut, que era escrever. Então, eu lembro que na época, eu meio que olhei no espelho e falei, é isso, eu sou gordo de sapatão mesmo. Pronto, eu vou botar esse nome no blog, pronto. E aí eu escrevia à medida que eu participava de ações coletivas, à medida em que eu participava de debates, e pelo menos os 3 primeiros anos, assim, eu realmente ia muito na condição mesmo de ouvinte. Gente, eu participava de tudo, assim, que eu via. Eu ia em reunião da POSP, dos professores, e eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Mas eu queria entender o que significava uma assembleia, por exemplo. Eu não entendia nada, eu ia lá, ficava bem quietinha no canto, atrás, assim, ficava entendendo aquele cenário, sabe? E isso foi muito importante para que eu conseguisse me posicionar depois em outras articulações políticas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, no contexto de São Paulo, eu me vinculo durante um ano na Marcha Mundial de Mulheres, e sou muito grata pelos processos de aprendizado que eu passei nessa grande organização, que foram processos muito dolorosos, de silenciamento, de situações racistas, mas foram processos que me oportunizaram crescer num sentido de entender que aquele espaço não estava me agregando em nada, e que eu também não estava agregando aquele espaço porque eu estava sendo silenciada. Então aquilo fez com que eu pudesse mirar os meus olhos para outros espaços, e aí eu pude me aproximar, enfim, dos movimentos de mulheres negras, e não somente organizações, mas coletivos da periferia, coletivos de audiovisual, coletivos muito no contexto do hip hop. Então, eu sempre tive muito colada com a galera do rap, com as meninas do grafite, então, com a galera de teatro também, das artes, né, no campo das artes. E isso foi muito fundamental, assim, para o meu crescimento político, para o meu crescimento pessoal, assim, de entender que, de fato, essas identidades são importantes e a gente tem que reivindicá-las a todo momento, assim. E aí eu queria já aproveitar o gancho para poder discutir nessa dimensão dos movimentos, porque eu não tive, de fato, uma vivência em movimento LGBT misto, sabe? Eu tive em movimento de lésbicas e bissexuais. Eu construí 3 anos consecutivos a caminhada de lésbica e bissexual de São Paulo. E nisso você tem articulações, né, durante o ano. Então, mas eu lembro que o movimento LGBT misto, as organizações, né, as organizações com mais de 10 anos, sempre foi um debate muito difícil, né, politicamente, porque não raro essas organizações ainda se mantêm numa estrutura muito engessada, né, de hierarquias e, enfim, algumas disputas políticas que não eram saudáveis de entrar e evidentemente, muita burocratização nos processos. Isso sempre foi algo que me deixou muito, sabe, muito desanimada. Eu lembro no último ano de construção da caminhada que a gente tinha que fazer alguns diálogos com a prefeitura, porque sempre teve verba para a parada e sempre teve verba para a caminhada, que é um dia antes da parada, só que para sair o dinheiro da caminhada, minha gente, era difícil, o pessoal não queria dar, não. Mas é isso, né? Sempre tem as sapatonas que estão lá peitando as coisas e vão fazer esse debate. Eu acho que tem que ser feito. Quem se sente confortável, quem se sente, sabe, disposta a fazer esse debate, tem que ir para cima mesmo, porque não é um debate fácil. Se a gente está dialogando no campo de políticas públicas, é burocracia, é administrativa, então é chato. Então, se você não curtir, não vai dar muito certo, que foi o meu caso. Então, eu fiquei muito assim, de tipo, é muito burocrático, eu quero umas coisas que funcionem mais rápido, sabe? Eu quero fazer as coisas de uma maneira mais livre, né? Então, eu fui uma das idealizadoras
de uma festa que chamava Don't Touch My Hair, que foi uma festa que ela só surgiu para poder financiar o primeiro acampamento de feminismo interseccional em São Paulo. Então, era esse ponto da autonomia, da autogestão, sempre foi, eu acho que é um gargalo dentro dos movimentos, né? Como é que você consegue manter a sua autonomia política, mas fazendo todos os trabalhos que são necessários de fazer com pouco dinheiro, né? E aí, quando entra muito dinheiro, como é que o comportamento das pessoas mudam, né? Então, isso era algo que eu e as amigas da época, a gente questionava muito, porque a gente queria fazer as coisas autônomas, justamente para não depender de ninguém, né? E aí, eu percebo que, nacionalmente, existe um enfrentamento muito grande, né, das populações LGBT, das populações negras, de mulheres, mas também existe essa curva meio que não dita sobre os nossos diálogos, né? Então eu penso nessa conjuntura que a gente está vivendo, que a gente está em pandemia, ainda temos que lidar com Covid, ainda temos que lidar com esse presidente que foi eleito, entre aspas, né? Mas foi eleito. Como é que os movimentos, né? Porque eu não construo movimento LGBT, mas eu construo lesbianidades, bissexualidades dentro dos movimentos de mulheres negras, dentro dos movimentos de juventudes, entende? Então, como é que esses diferentes setores dos movimentos sociais, como que a gente tem feito as nossas articulações políticas para enfrentar essa conjuntura extremamente fascista e extremamente racista e extremamente perversa e ante qualquer direito humano, entendeu? É tipo assim, qualquer direito, não existe isso. Nós não somos mais cidadãos e cidadãs, apesar de ter esse simulacro, né, essa ilusão. Então, eu fico pensando que o Festival Pajubá é de fato uma maneira da gente poder dialogar mais com as pessoas e de poder proporcionar essa construção de pontes, né, com outras pessoas ativistas, com outras organizações, com outros movimentos, porque a gente tem cada vez mais que expandir os nossos diálogos e levar as nossas identidades, né, levar as nossas vivências para outros espaços, porque quando a gente vai em outros espaços e a gente fala do que a gente já viveu e do que a gente vive até hoje, sempre vai ter alguém que vai vir, se não for na hora, vai dizer depois, eu já passei por isso. Né? Sempre tem alguém dentro daquele espaço que ainda não consegue se colocar como gay, como lésbica, como trans, que não sabe o que isso significa, mas sente um negócio diferente que a gente talvez já tenha sentido algum dia antes de se entender, sabe? Então, eu fico pensando nessas pontes possíveis. E aí, é importante, só para eu finalizar, eu também construo a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, que eu participei do segundo encontro em 2018 e foi, assim, muito potente dialogar com as juventudes, apesar de eu já estar saindo, né, eu tenho 29, estou ainda no processo de sair desse marco. No entanto, é fundamental que a gente olhe para essa galera mais jovem que está acessando muitos conteúdos de uma forma que não existe um filtro, né? O filtro vai ser dado por um algoritmo dentro das plataformas, e esse algoritmo ele é racista, ele vai dizer muitas coisas sobre nós que não somos nós que estamos dizendo. Então, acho que a gente precisa realmente, de fato, estreitar, fazer mais festivais Pajubá, fazer mais rodas de conversa e ir para lugares que a gente não esteve antes, né? Então, eu, de fato, estou muito feliz de estar aqui, de estar encontrando pessoas de Rio Preto, que, se não fosse por isso, eu não teria oportunidade de conhecer tão cedo, porque, afinal de contas, não estou vivendo aí, mas fico extremamente feliz e honrada de estar participando desse processo e espero encontrá-los em algum momento em Rio Preto, em alguma articulação política, estou totalmente à disposição. Enfim, certeza, vamos seguir conversando. Nossa, pois é, você tem tanta coisa legal para contribuir, assim. Eu acho que hoje você já deve fazer
a dimensão de que quando você começou com um blog lá, as pessoas elas não tinham tanto aquela facilidade com a internet. Mesmo você sendo muito jovem, não existiam tantos canais, tantas referências, principalmente vindo de uma pessoa jovem. Eu acredito que hoje você tem uma dimensão de que o trabalho do Gordo Sapatão foi um trabalho que mexeu e que estimulou muitas garotas lésbicas, corpos gordos a se entenderem e cada vez mais buscar esse conhecimento. E a gente aqui é extremamente grata a você, justamente por não ter desistido e ter feito as coisas acontecerem. É um prazer imenso para o festival ter você aqui, viu? E agora, a palavra à nossa querida Ana Paula Bonaffi. Ana, e aí, fala para mim como é ser, no seu caso, uma bissexual negra, resistindo, né? Ainda mais hoje, né? Porque bissexualidade é lida como em cima do muro, né? Fala um pouco pra gente, por gentileza. Boa noite, gente. Eu sou a Ana. Eu fiz faculdade de psicologia aqui em Assis. Eu não moro em Rio Preto, mas eu fiquei muito feliz com o convite, pela indicação, né, da minha amiga Maria Eugênia. E ouvindo a fala da Lila, assim, eu consegui me lembrar que talvez antes de me reconhecer como uma mulher negra, eu tenha me reconhecido como uma mulher lésbica. E agora atualmente bissexual, né? Mas isso me faz pensar que a nossa identificação enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra, quando não se tem uma pele retinta, quando não se tem os traços explicitamente de pessoas negras, é muito difícil. E ainda eu fui criada numa família interracial, né? Meu pai é branco e minha mãe negra. Então, tem muito essa leitura de pessoa parda, né? E ainda tenho traços como cabelo que não é crespo. Então as pessoas sempre tentavam me tirar desse lugar de pessoa preta também. Afirmando que não, você não é tão negra assim, você não é negra, você é parda, sabe? Como se fosse uma coisa boa, né? Para me salvar desse lugar. Então, só quando eu vim para a faculdade que eu consegui entrar em contato com esses assuntos, ainda tardiamente, que primeiro veio o feminismo, primeiro veio o movimento LGBT, e depois que eu consegui entrar em contato com o movimento negro e me entender enquanto pessoa negra, assim. Então, para mim é muito louco isso, o quanto a gente teve um apagamento da nossa história, assim, e o quanto isso é doloroso, né? Que faz você passar 20 anos da sua própria vida sem se identificar, sem saber quem são os seus ancestrais, sem saber a que cultura você pertence, né? E algo que a gente não vai conseguir ter respostas tão cedo assim. Então, primeiro eu me identifiquei enquanto bissexual, né? Que eu tive atração por meninas e foi mais simples para mim nesse caso me ver nesse lugar, porque desde criança eu já não me via como uma menina que expressava feminilidade, sempre joguei bola, andei com meninos, fiz muitos esportes e coisas que não eram determinadas para meninas, né? Então, sempre me senti bem nesse lugar, só que também, ao mesmo tempo, eu vim do interior também, então é muita falta de conhecimento, como a Ilo tinha falado, é tudo muito heteronormativo também, né? A minha primeira experiência, na verdade, foi com 17 anos, foi bem tardia também, ao meu ver, né? Já que eu me reconhecia desde sempre. Então... E além disso também tem a questão da bissexualidade, né? Que pra mim não foi uma coisa, ainda não é uma coisa que é bem resolvida, assim, né? Não bem resolvida no sentido de saber se eu gosto, se eu sinto atração ou não, isso eu tenho certeza. Mas de me posicionar mesmo, porque eu sempre me relacionei majoritariamente com mulheres, então não tive nenhuma experiência muito longa com homens também, né? Então, pra mim, sempre foi difícil ser lida também por homens como uma pessoa passível de ser atraída, né? Assim, entenderam? Então,
a bissexualidade para mim é um lugar também de dificuldade de acessar por conta de todos esses estigmas, assim, né? E eu me senti convidada e me senti bem em estar nesse espaço de mulheres negras, lésbicas, porque eu me encontro nessa vivência também, né? E ainda é muito difícil me entender como bissexual por todos esses estigmas, assim, né? Mas enfim, gente, na minha faculdade de psicologia eu fiz ênfase de gênero e sexualidade também. Então eu pretendo estabelecer uma carreira clínica que se preocupe também com a existência de pessoas fora da norma padrão, branca, hétero, cis. Então eu procuro conhecer cada vez mais pessoas, ler cada vez mais, me instrumentalizar para poder ser também uma força, né? Porque eu não participo ativamente de nenhum movimento, assim, né? De nenhum grupo, coletivo. Na verdade, eu participo de um coletivo de arte, mas não é nada específico da luta negra, da luta LGBT. Eu tenho uma banda também de mulheres lésbicas e bissexuais, que a gente fala muito sobre isso, a gente compõe sobre isso. Então, essa é a forma que eu encontro de estar somando também no movimento, né? Incrível, Ana. Incrível. Depois eu quero saber um pouco mais sobre essa banda. Agora eu vou passar aqui para o nosso querido Ale. Alexandre, siga, meu anjo. E aí, Gaia, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Então a primeira pergunta vai para Jess. Jess, quando é saúde, educação, moradia, segurança, como você percebe que a mulher negra lésbica está englobada nos mais diversos setores da sociedade? Olha, enquanto cidadãs, a gente faz parte, né, desses espaços, mas é bem difícil fazer um diálogo sobre a necessidade de reconhecimento, a necessidade de se respeitar, né, a necessidade de poder fazer diálogos que, enfim, que não digam respeito somente à heterossexualidade, né? Que se possa pensar, até mesmo para além de uma lesbianidade, mas que se possa pensar fora da heterossexualidade já seria um passo muito bem dado, não é mesmo? Porque a gente vive nessa sociedade extremamente heterocentrada, extremamente claustrofóbica, no sentido de que você jogar bola, logo você é sapatão. Se você querer passar sabe, um rímel no olho, ou se você quiser colocar uma blusa rosa, uma camisa rosa, óbvio que você é gay. Não lá, é bichinha, é viado, entende? Então, são esses temas, eles ainda respondem a um padrão heteronormativo, heterossexista, sabe? Não dá chance da gente respirar aquilo que a gente viu no meio do ano passado sobre George Floyd, aquele pé no pescoço, é o pé nos nossos pescoços todos os dias. Acontece que nem sempre é registrado e jogado nas redes sociais, e às vezes e não tem a mesma comoção, entende? Então a gente tem dois pesos e duas medidas. Na verdade, a gente tem muitos pesos e muitas medidas nesse país. E os 3% mais ricos do nosso país, eles continuaram enriquecendo, até mesmo durante a pandemia. E a gente está aí nessa situação de corte do programa Minha Casa Minha Vida. A gente está aí sem saber quando é que a gente vai tomar a vacina. A gente está aí sem ter perspectiva de futuro, né? Essa coisa concreta, né? Eu estou fazendo uma faculdade, como é que eu vou fazer para arrumar um emprego? Ou eu estou em um emprego, mas gostaria de ir para outro, eu gostaria de acessar outros espaços para melhorar a minha carreira e, enfim, poder ofertar outras possibilidades para minha família. A gente, enquanto população negra, população LGBT, mulheres, a gente continua naquela base da pirâmide social, onde a gente tem aí sustentado toda a miserabilidade desse país. E isso historicamente, né? Porque
o que a Ana Paula traz, né, a respeito de uma família interracial, ela é, de fato, algo que é muito presente na nossa sociedade brasileira, sabe? A gente tem ainda esses processos de embranquecimento, através, inclusive, de políticas públicas, né, onde você vai fazer com que as pessoas negras e as pessoas retintas tenham uma maior dificuldade no acesso a, por exemplo, à saúde ou à educação. Não é à toa que a gente tem um racismo estrutural atuando muito fortemente nesses lugares, nesses espaços, onde a nossa presença, ela incomoda, a nossa presença é aquele corpo que não será atendido. Como foi o caso do meu tio, durante a pandemia, ele não teve Covid, mas ele faleceu porque ele não foi atendido na UPA, entende? Então, e não estava ainda naquele pico de superlotação nos hospitais e tal, mas era porque ele era um homem negro. Ele era um homem negro retinto, gordo, com uma barba por fazer, e a vida dele valia menos, sabe? Então, embora isso não esteja escrito numa certidão de óbito, a gente sabe que isso é real, que isso acontece, e que essa é a realidade que a gente vivencia e experiencia nesses espaços, né? Então, falar da gente na educação, na saúde, sei lá, no lazer, mercado de trabalho, é ainda falar de uma exceção confirmando a regra, né? Então, eu não quero estar em um espaço onde eu vá dizer, cheguei, que bom. Não, eu quero que outras pessoas também cheguem. É preciso que outras pessoas estejam sendo bem atendidas, é preciso que outras pessoas pretas, LGBTs, mulheres, quilombolas, povos tradicionais, indígenas, é preciso que essas pessoas estejam, de fato, experienciando processos emancipatórios, só que nessa conjuntura que a gente está vivendo, que não é de hoje, venhamos e convenhamos, isso não é de hoje, a gente só continua vivenciando processos de violações de direitos humanos. A gente só continua vivenciando processos de guerra, sabe? A cada 23 minutos um jovem negro ser morto, gente, não pode ser considerado um fenômeno sociológico que estamos estudando. Não, isso daí são dados estatísticos de países em guerra, assim, pesadamente. Então, nesse sentido, eu não sei se minha resposta foi suficiente, Alexandre, mas é que o nosso cenário não é bom, gente. O nosso cenário político não é bom. E aí eu já quero que a gente possa pensar sobre a eleição, que a gente vai ter eleições aí em 2022 e a gente precisa se articular fortemente. Inclusive, para que a gente não eleja pessoas LGBTs bolsonaristas, pessoas negras bolsonaristas, sabe? O pessoal do nosso rolê, mas que ao fim e ao cabo está indo por uma via que é extremamente conservadora e vai contra a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado e ter muito uma análise crítica e ter muita coragem de poder enfrentar esses discursos, porque eles vão vir, sabe? E a gente tem que estar muito atento, inclusive também para que a gente possa eleger pessoas que a gente acredita, pessoas que de fato vão fazer diferença nesses espaços de poder institucional, mas que essas pessoas elas continuem com esse canal aberto que foi construído durante as campanhas, né? Então a gente tem que construir uma linha de reeducação política da população, que na verdade a gente teve uma educação política extremamente, como eu posso dizer, uma educação política no sentido de que a religião e política não se discute. Esse seria o exemplo que talvez ilustre melhor o que eu queira dizer, sabe? Então, sim, religião e política a gente se discute, sim, a gente tem que discutir. Inclusive, né, minha gente, o que é dizer sobre as igrejas neopentecostais nesse país? Bom, esse daí daria uma outra live que eu adoraria assistir.
porque é um babado fortíssimo. Essas empresas, porque são empresas, minha gente, são empresas faturando milhões, inclusive prometendo a cura gay para as pessoas. Então, enfim, só deixando aí, isso daí não é pra gente continuar conversando, que é muita coisa, gente. Eu chego a ficar nervosa, tô suando já. Seu mic tá desligado, meu bem. Exatamente. É essa coisa que você falou é que não querem que sejamos seres pensantes, né? Então a gente já tem que pensar estrategicamente, porque e é para ontem mesmo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para Lila. Lila, tem um termo que muito se fala, que é o lugar de fala, né? E críticos apontam que esse termo vem carregado de silenciamento, de segregação. Eu queria que você nos explicasse, no seu entendimento, o que é lugar de fala e qual que é a importância da representatividade para a mulher lésbica preta. Ali, lugar de fala é espaço como esse, né? Onde a gente tem a oportunidade de discutir e dialogar sobre questões que nos atravessam, que nos movem enquanto pessoas, né? Eu acho assim, desde que você saiba usar a oportunidade que você tem, por exemplo, uma tribuna, às vezes a gente não está fazendo uso da tribuna, mas é um lugar de fala lá também. E quem pode estar ocupando essa representatividade? Como fazer para ocupar essa representatividade? Para que, de fato, a nossa fala atinja aquele público que a gente estima, que a gente acredita, que a gente defende, né? Que a gente apoia, que a gente quer também ocupando... não sei se é a palavra certa, eu usei isso muito tempo, mas não sei se a palavra certa é ocupar todos os espaços. Porque tem espaços que a gente não merece estar mesmo, né? Esses espaços de silenciamento, de apagamento, que nos colocam em dúvida da nossa própria identidade, de tudo que a gente demora para construir e se constituir enquanto indivíduo nessa sociedade violenta, né? Então, assim, para mim, o que eu entendo como lugar de fala é onde a gente possa ter a oportunidade de dialogar e expressar sobre tudo que nos compreende, sobre tudo que nos diz respeito, de forma coerente, responsável, saudável, a modo assim que a gente possa instigar outras pessoas também a pensar, a desenvolver esse pensamento crítico, e criar oportunidades de emancipação mesmo, né? Então aí quando a gente começa a desenvolver esse conhecimento, essa consciência e esse pensamento crítico, a gente vai saber onde que é o lugar que a gente vai ocupar de verdade, sem restringir ninguém, sem desvalorizar ninguém, pelo contrário. Eu acho que a gente é diverso, né? Nós somos diversos, plurais, imensos também, né? Então, assim, eu fico muito preocupada quando a gente fala qual que é esse lugar de fala. Devemos ocupar todos os espaços ou devemos criar os nossos próprios espaços a ponto de trazer mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBTs, mais indígenas, povos estrangeiros, enfim, para que esse espaço seja de fato democrático, né? Seja de fato compreensivo e a ponto de garantir mesmo o que nos corresponde, o nosso direito de existir, né? Porque às vezes até para falar a gente não consegue. Se não são espaços como esse, a iniciativa do Festival Pajubá, e dentre outras oportunidades de espaço também, como que a gente vai se pertencer enquanto sociedade e se fazer enxergar dentro dessa sociedade, né? Obrigado, Lila. Agora a pergunta vai para Ana Paula. Ana Paula, quais os impactos que uma mulher preta lésbica sofre na questão da saúde mental? Passando pela questão da sexualidade, da identidade, autoestima e reconhecimento de si. Uma mulher preta lésbica, ela sofre mais por ser quem é? Bom, eu acho que primeiramente também tem a questão da onde essa pessoa ser, né, em que contexto que essa pessoa está inserida,
Porque, por exemplo, se for uma pessoa que mora na favela, numa comunidade, ela já tem uma outra estrutura de vida, assim, né, que ela pode contar ali. E também depende de muitas outras coisas. Acho que não dá para falar por todas as mulheres, né, negras, porque eu acho que tem todo esse contexto. Mas o que a gente pode afirmar é que existe, como eu falei na minha outra fala, um processo de apagamento. Então depende muito do seu tom de pele também para você conseguir se afirmar enquanto pessoa negra. E aí você vai entender mais pela forma como o outro te enxerga do que pela forma como você mesma se entende, assim, né? E aí, quando você fala assim, se sofre mais, eu quero entender essa comparação, assim. Porque também tem a questão do racismo, né, que perpassa, né? Então, na verdade, quando a pessoa ela sofre preconceito e muitas vezes ela não consegue lidar, então isso pode se transformar em sintomas, né? Então, essas pessoas elas estão mais propensas pela questão do preconceito, pela questão do racismo, a desencadear mais sintomas. Com certeza, isso sim, né? A gente vê que são processos de violência que se instalam desde que a pessoa é criança, desde quando ela se entende por gente, né? Ela passa por situações onde outras crianças talvez não vão passar por não serem negras, por não serem lésbicas, né? Por não serem LGBTs. Então isso já define desde de pequena, né? Uma dificuldade que a própria pessoa, enquanto criança, vai entendendo, né? Eu acho que existe esse entendimento, assim, enquanto você passa por isso, mesmo que você não saiba de onde que vem. Você reconhece uma violência e isso te marca para sempre, assim, né? Nas suas relações que você vai estabelecer com as outras pessoas. Né? O próprio processo de entendimento da sexualidade, de experimentação, né? E aí quando a gente fala de racismo também, toda essa estrutura, ela já corrobora para que a pessoa seja excluída ou que ela tenha mais dificuldade de se impor nos lugares, né? Pelo próprio olhar do outro, assim, né? Então, eu acho que existe uma somatória de coisas que excluem essa pessoa de vários determinados espaços, assim, que começa na instituição da família, depois passa pela instituição da escola, se a pessoa passa pela escola, né? E por aí vai. Onde essa pessoa for ocupar, esses marcadores vão estar lá junto com ela, né? Isso nunca vai abandonar. Eu acho que o que faz uma grande diferença é essa pessoa começar a ter consciência com a ajuda de outras pessoas que são como ela, começar a ter consciência do que ela é e se identificar para conseguir se defender. Porque eu acho que esse apagamento, ele dificulta a sua própria autodefesa, né? Quando alguém dirige alguma palavra de ódio a você, ou uma coisa mais sutil, né? Que fala sobre sua aparência, sobre a forma como você fala, sobre como você anda, né? Você não tem ferramentas, se você não tem quem te apoia, não tem quem se identificar. E aí a gente vê, né? Se for parar para pensar, a gente vê na televisão, nas mídias de mais acesso, a maioria das pessoas são brancas, a maioria das pessoas são héteros, a maioria das pessoas são cis. Então isso já dá um problema, uma dificuldade de identificação, né, de quem você é. E isso vai para sempre te marcar nas suas outras relações, né, o que pode gerar diversos problemas, depressão, ansiedade, né, crise de pânico, de você não conseguir estar em espaços públicos, né, ou em espaços específicos que te marcaram de forma muito violenta. E principalmente na família também, né? Eu acho que quando a gente fala dos espaços, a família é o espaço de mais intimidade e que também é um espaço que existe muita violência, né? Então, falar sobre isso é começar a falar sobre muita coisa, assim, né? Perfeito. Obrigada, Ana Paula. Vamos falar agora um pouco sobre feminicídio. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta para Jess. Ô Jess,
Os índices de feminicídio no Brasil, eles são alarmantes. A cada 7 horas, uma mulher é morta. A cada 11 minutos, é isso mesmo, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. E quando a gente vai estudar sobre, a gente percebe que as maiores vítimas são as mulheres negras, né? O racismo, ele está escancarado como joelhada no pescoço que imobiliza a humanidade do povo preto. Como que a mulher preta, lésbica, vai resistir diante de tanta violência? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Né? Valendo! Valendo, essa é a grande pergunta. Mas, evidente, não tem uma resposta correta, não tem uma resposta somente. Mas uma coisa que eu insisto e que a gente precisa conversar mais enquanto comunidades é de criar essas redes de afeto, essas redes de solidariedade. Porque, veja, eu já passei por uma situação onde eu tive que ir para a delegacia com uma amiga, porque ela tinha sido estuprada e ela precisava acessar o abortamento legal. E para isso, supostamente, a legislação brasileira, você não precisa pegar um boletim de ocorrência, mas na prática você precisa. Porque vão inventar empecilhos de todas as formas. Então, veja, o que eu quero exemplificar é o seguinte. Naquela época, se essa minha amiga não tivesse eu e mais umas 4 amigas juntas com ela, dizendo, vamos, a gente precisa ir atrás, a gente precisa passar por essa violência para você garantir uma outra parada na frente, ela não iria, tá ligado? Então é um pouco sobre isso, da gente criar as nossas redes de afeto, as nossas redes de proteção, criar os nossos movimentos de estar próxima de pessoas que a gente sabe que está passando por processos de vulnerabilização muito grande, ou então pessoas que faz tempo que não dá notícia, que você não vê nada na rede social, ligar, mandar uma mensagem, falar, e aí fulana, e aí, tá tudo bem? Como é que a senhora está? Como é que a senhora está? Tá precisando de um saco de arroz? Tá precisando de um saco de feijão? Tem aqui uma cesta básica para lhe dar, porque às vezes a gente a gente tá precisando do negócio e a gente não quer falar, entende? A gente tem vergonha até mesmo disso. Então, é coisa que a gente não tem, certas coisas que a gente, às vezes, a gente vai precisar adquirir o hábito, e essa malemolência de, ao invés de somente ficar perguntando, você simplesmente ofertar, olha, aqui, ó, lembrei de você, pegue, não precisa, não tem problema, pegue, entende? Então, manter essa proximidade e alimentar essa rede de solidariedade, eu acho que é fundamental nesses processos, assim, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso, no sentido de com quem que a gente pode contar na hora que der um BO, sabe? O que é que a gente pode fazer? Ou em formas de como é que eu posso fazer para me aproximar das pessoas que eu gosto, mas que eu não tenho tanta intimidade assim, mas que eu acho que são pessoas legais e que poderiam ser muito massa trocar mais com elas, sabe? Eu particularmente tenho dificuldade de criar intimidade com as pessoas, mas entendendo que eu sou um ser político, eu também entendo que eu preciso me transpor a essa barreira, sabe? Entender que isso é para além sabe, de qualquer outra coisa. Isso diz respeito à sobrevivência, diz respeito a gente conseguir se movimentar melhor no mundo, porque sozinho a gente não vai longe, gente. Sozinho não dá certo, assim, não dá. Então, se a gente quer chegar mais longe, a gente precisa estar com outras pessoas, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma ancestralidade africana que tem dito pra gente, isso são essa secularidade dos terreiros de candomblé e dessa inteligência que tem nesses espaços de religião de matriz africana, que eu aprendo muito com minha companheira e com outras pessoas que são do axé, que constroem, né, o cotidiano do terreiro, e isso me faz ficar ligada em outras coisas, sabe, do quanto a gente tem aderido muito a esses processos de individualização do eu,
sabe? E isso aí é uma armadilha, velho. Isso é uma armadilha, tá ligado? Não adianta a gente achar que vai ficar de boa só eu e a minha namorada, só eu e meu companheiro, ou eu e meus 4 amigos, assim. Não rola. Acho que o esquema mesmo para enfrentar feminicídio, como você colocou, é a gente primeiro saber que a gente tem direito, que a gente é cidadã e que não interessa o que eles estão dizendo. Saber exercer o direito à informação, né? Então saber que você vai ter que passar por um processo burocrático, mas que é importante fazer esse processo de denúncia, fazer esse processo de esse processo judicial mesmo, porque é só por conta desses processos de denúncia que hoje a gente sabe que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, porque as mulheres estão denunciando. Porque se a gente não denunciar, a gente não consegue vocalizar, tirar do âmbito doméstico um problema que é de uma sociedade toda, não é só da minha casa, não é só da casa de fulana, de ciclana, entende? Então, a gente precisa de fato fomentar esses espaços para entender o que significa os processos de denúncia, os processos de judicialização dessas denúncias, né? E como é que a gente pode se proteger física, judicialmente, psicologicamente, ativar essas redes de psicólogos negros, negras, LGBTs, enfim, psicólogos que estão aí nessa intenção de fortalecer os direitos humanos. Então, acho que, como num todo, fortalecer as redes de solidariedade é muito fundamental, porque é bem complicado. Algo que você falou que é muito interessante é esse se movimentar através do afeto, né? Se movimentar através do acolhimento, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, para a gente entender essa questão da unidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Lila, que é um termo que todo mundo fala, que a sociedade diz que é polêmica, que é a questão do feminismo. Oi? Me permite um segundinho? Claro, claro. A Jazz, ela tem um compromisso agora, após esse que a gente tinha combinado até 1h30. Então, a partir daqui, eu acho que teríamos muito mais questões a levantar para você, Jazz. Porque, assim, você tem muito o que contribuir. Mas a gente entende como é o compromisso e eu sei que não vai faltar oportunidade. Então aqui, pelo Thiago, pelo Alê, pela galera que produz o Pajubá, nossa gratidão pela sua participação. Muitíssimo obrigada por estar aqui, por estar dividindo. E com certeza a gente vai ter que marcar mais bate-papos, porque eu quero entender um pouco mais como funciona essa graduação de gênero e diversidade, que é uma coisa que para mim sempre foi muito oh my God, e eu quero entender realmente como que funciona esse processo de como que é se graduar em gênero e diversidade, né? Então, é uma loucura. Eu vou querer saber. Eu super agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada pela partilha até aqui. Muito obrigada, Lila, Ana Paula, Alê, Gaia, valeu demais por tudo. Desculpem ter que sair no meio, mas eu acredito que em outros momentos a gente com certeza vai conseguir se encontrar e vai conseguir desenrolar outras ideias, tá? Estou disponível, Gaia tem meu contato, o que precisar, tô por aqui, tá bom? Um beijo, gente, boa noite. Obrigado, Jess. Muito obrigado. Vamos continuar aqui, então, o nosso bate-papo. Eu queria perguntar para Lila, qual que é a importância do feminismo Nossa, até gaguejei. Qual que é a importância do feminismo para as mulheres pretas lésbicas? E assim, quais são as principais pautas a serem trabalhadas para que haja superação do machismo, do racismo e do sexismo? A importância do feminismo, inclusive, compreender e acatar a pauta racial, né? Acho que isso seria fundamental, porque, como a Ana, e acho que até a Jess falou também, né? São espaços que às vezes promovem mais silenciamento, mais apagamento do que qualquer contribuição
E a gente fica naquela berlinda, né? Será se esse é o meu lugar? Será que é aqui que eu estou me desenvolvendo? Será que é aqui que eu tenho chance de aplicar alguma contribuição ou de receber alguma contribuição, né? De forma assim a aprender a criar as ferramentas de defesa mesmo, né? Eu acredito, ouvindo bastante, observando bastante as pontuações da Ana, da Jazz, eu acho que, e é uma coisa que eu carrego também, inclusive pelo projeto Afrontosamente, sem dúvida é essa ligação afetuosa que a gente precisa promover enquanto pessoa negra, enquanto pessoa LGBT, enquanto mulher, porque por si só a sociedade já decreta uma rivalidade, uma situação de competitividade entre nós, né? Inclusive a ponto de duvidar de uma outra mulher, de duvidar de uma pessoa negra, de duvidar de uma pessoa LGBT que se diz bissexual, né? Então a gente cria umas críticas que às vezes acabam sendo violentas também. Mesmo eu sendo uma mulher, mesmo eu sendo negra, mesmo eu sendo LGBT, eu ainda sou opressora, né? Então, a gente precisa também fazer essa análise individual de que também, e reconhecer de que também promove opressões, de que também é competitiva, de que também cria rivalidades, de que defende as bandeiras, mas de que em determinados momentos essa visão vai cegar e a gente vai promover violências. Então, ter esse reconhecimento, fazer essa análise é importante até para que a gente possa se contextualizar melhor e inibir cada vez mais essas ações, né? Ao invés de promover as opressões, promover as emancipações, os acessos, né? E eu falo que antes da luta de classe, antes da luta de gênero, é preciso vir a luta racial. Senão a gente não vai se constituir de forma... Não é só a igualdade que vai fazer com que a gente promova reparações. A gente precisa trabalhar em cima de equidade. E aí essas equidades elas vão para esses aspectos também, para o aspecto de gênero, para o aspecto racial, para a questão sexual. Então, para que a gente possa diminuir, ou não digo diminuir, reter essas promoções de opressões, a gente precisa também se reconhecer enquanto pessoa opressora. E aí, dentro do feminismo, discutir essas questões, enquanto ativismo mesmo, assim, enquanto participante ativa desses movimentos. Porque, veja, antes de eu participar de qualquer movimento, eu estava me descobrindo enquanto ser movimento dessa estrutura. E antes de eu me descobrir uma mulher lésbica, eu estava tentando me reconhecer e me garantir enquanto pessoa negra. Mas isso não é específico para todo mundo, né? Isso é uma particularidade que, de certa forma, acaba contribuindo de forma num todo, num coletivo, né? Então, assim, eu preciso me entender, antes de qualquer combate, eu preciso me entender também como pessoa à frente dessas opressões, porque a gente também, sem perceber, promove opressões, né? Então, a partir dessa compreensão, aí começa uma desconstrução. Essa desconstrução também não é fácil, não é do dia para a noite. Ela demanda tempo, demanda a sociedade onde você está ingressado, seja na família, o contexto, né, onde você está ingressado na família, do trabalho, dos estudos, das amizades, de todas essas relações. E aí a gente volta no afeto, nessa ligação afetuosa, não só para a relação amorosa, né, que também é importante, mas para esse afeto de não ser pessoa que exclui, de ser pessoa que acolhe, pessoa que escuta, pessoa que abraça a causa, para além de ser a própria ação da causa, né? Eu acho que o mais importante de tudo, dentro de qualquer movimento, dentro de qualquer ação, é se reconhecer como parte opressora também.
Perfeito. Não, perfeito, né? Porque a gente se reconhecer também diante de toda essa estrutura é importante, né? Até para a própria evolução, né? Essa fala foi pontual mesmo. Ana Paula, você é graduada em psicóloga, sendo uma exceção diante de uma realidade que impossibilita que a maioria da população negra faça faculdade. Como quebrar esse fluxo que faz com que uma mulher negra lésbica não seja vista em lugares de destaque? E assim, eu gostaria que você falasse também o que você acha da meritocracia. Bom, em relação a eu, como mulher preta, ter conseguido chegar até a faculdade, assim, eu acho que sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu concluir, né, um curso superior. Então, isso eu já acho uma vitória, assim. E acredito que ter me formado no curso de psicologia é uma ferramenta que eu tenho também para contribuir, né, para que outras mulheres pretas, para que outras pessoas pretas também cheguem a esse lugar, né? De alguma forma eu quero estar no movimento que contribui para isso. E também por ter feito uma universidade pública, eu acho que isso é um dever meu como pessoa que participou, né, que foi contemplada. Porque para mim esse é o movimento da universidade pública. Você sai de lá com o objetivo de fomentar que mais pessoas que não têm acesso consigam chegar até lá. Então eu acredito muito nisso, e isso também serve como alicerce para o meu próprio trabalho, assim, né? Que eu tenho a pretensão de fazer uma clínica que chegue até esses lugares também, sabe? Que não se limite à clínica fechada, particular, sabe? Que eu consiga transgredir esses espaços, assim. Que eu possa fazer clínica na praça, que eu possa fazer uma clínica mais acessível. E dessa forma eu acredito que eu estou contribuindo também para que outras pessoas tenham essa oportunidade, porque se você sabe que existe essa possibilidade, por mais difícil que seja, se você está numa escola pública, se você está num lugar onde não tenha muito incentivo para você chegar à faculdade, assim, acredito que saber dessa possibilidade e receber apoio, né, não só um apoio de vai lá, você pode ir lá, né, mas um apoio mais de uma rede mesmo, né, que as meninas estavam falando, assim, de pessoas que já estiveram e que vão poder fortalecer esse processo, porque também não é fácil concluir uma graduação, né? Existe a questão da permanência estudantil, que a gente sabe que por mais que as pessoas consigam chegar até a universidade, existe essa barreira que é ter dinheiro para pagar a conta, ter onde morar, ter o que comer, né? Então, toda essa discussão ela ainda está bem atrasada, né? São poucas pessoas que conseguem chegar até esse lugar. E aí, pensando na meritocracia, de acordo com o que eu estou dizendo aqui, não faz nenhum sentido, porque se você merece, se você acha que você vai conseguir alguma coisa de acordo com o seu próprio esforço, é porque você desacredita ou que você não conhece toda essa estrutura, né, histórica que constitui o nosso país, que é um país colonizado, né, que é um país que é o que é, né? Então, eu acho que não faz nem sentido você acreditar que mérito constrói, faz você chegar em algum lugar, porque se fosse assim, só pessoas brancas, pessoas cis, pessoas hétero conseguiriam as coisas, né? Porque é elas que estão nos lugares, nos espaços. A gente pode ver em todos os espaços possíveis, a gente tem esse exemplo, na política, como pessoas médicas, pessoas psicólogas, cargos importantes, não estão sendo ocupados por pessoas pretas, pessoas LGBTs, né? Então, isso já diz muito que não é porque a pessoa não merece, né? Porque a pessoa não teve acesso. E aí, quando a gente fala de acesso, também não é só não ter conseguido fazer uma faculdade, tipo assim, a pessoa nem fez a faculdade, é tudo, é uma estrutura de vida, né? É você ter dinheiro para morar, ter dinheiro para comer, é você ter uma saúde mental, né? Você ter uma rede de afeto, uma rede de pessoas ali junto, né? Para te fortalecer e te ajudar a chegar no objetivo, assim.
Perfeito, obrigado. Um dos objetivos desse encontro formativo é desconstruir. O que vocês falariam para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, principalmente para as pessoas brancas, para os homens cis, heterossexuais, dessa questão de contribuir para o combate do racismo, do sexismo? O que vocês falariam para essas pessoas? Lila, qual seria a sua dica? Ouçam o que temos a dizer. O diálogo, acho que o diálogo fomenta essa oportunidade de troca, essa oportunidade de escuta e essa oportunidade de acolhida também, de criação de afetos mesmo, né? Onde a gente possa estabelecer conexões no sentido assim de não de diferenciar, porque existe um pensamento de que quando a gente luta por igualdade é porque a gente está querendo a mais, né? Algo a mais do que já existe. A gente tem uma Constituição que garante direitos, sim, mas não todos. Tendo em vista que se eu preciso recorrer a um aborto por ter sofrido um estupro e eu tenho que recorrer disso de forma judicial, então esse direito não me é concedido, não me é garantido de fato, né? Eu tenho que recorrer de alguma forma, buscar outras formas dentro da lei para conseguir efetuar o que é um direito garantido. O direito ao acesso à educação. Eu não tenho esse direito se eu não consigo sair de casa, se eu não consigo ter um trajeto, uma mobilidade, uma iluminação. Se eu preciso, antes de ir acessar a educação, eu preciso gerar renda. Se antes de gerar renda, eu preciso garantir o alimento. Então, eu acho que esses diálogos, eles são fundamentais, eles são assim, importantíssimos para que a gente possa construir essa rede e ampliar essa rede de compreensão, de entendimento, de respeito a essa diversidade e de parcerias, né? Porque às vezes eu não preciso ser lésbica para entender o direito de uma pessoa lésbica. Eu não preciso ser negro para entender a dificuldade que uma pessoa negra tem de viver nessa sociedade racista. Eu não preciso, às vezes, ser mulher para entender o direito da mulher dentro dessa sociedade machista. Então, como que eu vou me fazer entender e me fazer parte transformadora, ser um agente transformador dessa sociedade? Dialogando, conversando, escutando, lendo. A gente falou muito aqui de referência, de identidade. A minha primeira referência, eu tinha 26 anos, isso foi há 10 anos atrás. Foi a Audre Lorde, e foi uma referência que bateu muito de encontro, uma mulher preta que escreve, que é lésbica. Então, assim, quanto tempo eu demorei para acessar algo que me fizesse entender ou pensar melhor sobre o que eu sou, sobre quem eu sou, sobre como eu posso me pertencer nessa sociedade, como eu posso também transformar os espaços por onde eu passo, por onde eu vivo. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, primeiro, se dispor, escutar, estudar, dialogar. Às vezes a gente não tem acesso a um conteúdo, mas a gente tem uma pessoa que acessou esse conteúdo. Então, vamos fazer essa troca, né? Vamos promover esse encontro. Eu acho que essa ferramenta que o Pajubá está se tornando é de muito significado e vai virar uma coisa assim, não vai dar mais para passar nenhum ano sem, né? E vira também uma referência, né? Vira uma referência dentro da cidade, para nós também criarmos outras oportunidades, outras plataformas de diálogo, de troca de experiências. Eu acho que é isso. E você, Ana Paula, o que você acha que você diria para as pessoas que estão assistindo agora a fim de desconstruir? Primeiramente, elas reconhecerem a própria branquitude, porque a branquitude também é uma estrutura, né, de subjetivação. Então, se você já cresce num lugar onde você é beneficiado de formas tão diversas que não daria nem para dizer, assim,
Então, acho que é olhar para esse lugar sem sentir culpa, né? Claro que a pessoa vai sentir, é inevitável, mas superar isso também, né? Superar a culpa, superar essas coisas, esses modos de defesa que as pessoas criam para não lidar com isso. Porque quando você se reconhece enquanto opressor, você tenta negar de todas as formas, né? Porque você não quer ser uma pessoa ruim, não quer ser uma pessoa que causa violência, né? Então, eu acho que esse é o primeiro processo que a pessoa precisa encarar, né? Para entender o que a gente está dizendo aqui, que a gente não parte do mesmo lugar, né? A gente parte de lugares muito diferentes. E o nosso problema no Brasil é justamente o mito da democracia racial, que é você acreditar que tá tudo bem, que somos todos iguais, né? Você não enxergar o grande problema que a gente tem de desigualdade, né? E, enfim, a primeira coisa que eu diria era isso. E depois, eu concordo com a Lila, assim, né? De muito diálogo, assim, também. Ninguém tá totalmente certo, totalmente errado, mas eu acho que precisa ter realmente muita humildade para ouvir e realmente se desconstruir, assim, não só querer fazer parte de uma luta antirracista, né? Querer fazer parte do movimento LGBT e contribuir, falar e estar, né? Primeiramente se entender, para depois participar desses lugares, assim. Perfeito. Assim, o bate-papo tá muito bom, gente, mas infelizmente o nosso tempo tá se esgotando. Então eu gostaria que vocês falassem, dessem as suas considerações finais e, se possível, desse dicas, né, de livros, artistas, autores, músicas que vocês acham que contribuiria assim para esse tema, para que a pessoa que está do outro lado tenha essa conexão com a gente. Então, Lila, por favor, a palavra é sua. Bom, queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade, por essa abertura, né, de espaço onde a gente possa dialogar e se reconhecer e se referenciar através de outras pessoas, né, como a Ana, como você, Gaia, a Jess, que estava anteriormente. Feito isso, fico muito, muito contemplada por esse festival estar rolando. Desejo, assim, vida longa, muita merda para esse festival, que possa vir outras edições cada vez mais potentes e urgentes. Uma dica que eu deixo, enquanto leitura, bom, já falei a Audrey, né? Sueli Carneiro, eu acho que vem muito a calhar com todo o momento que a gente está vivendo, enquanto identidade, enquanto as questões, a gente até falou hoje, né? A questão racial mesmo, a questão do colorismo, a questão do lugar de fala, enfim, acho que para hoje eu deixaria a dica a ela, Sueli. De música, eu tenho escutado bastante Lineker, então eu vou deixar Lineker também. Mulher preta, trans. Uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar, né, é de puxar as mulheres trans, principalmente as mulheres trans negras. Não que os homens trans negros também não nos contemplem, mas assim, dentro do feminismo, dentro do próprio antirracismo, de todo esse sexismo, essas violências que a gente perpassa, imagina as pessoas trans, né? Então, assim, que a gente possa realmente caminhar junto, se dispor a ouvir, a abraçar, acolher e estar com essa humildade, como a Ana falou, assim, para entender o que é esse universo e trazer elas com a gente também, né? Que ainda são, dentro da sigla LGBT, as pessoas mais invisibilizadas, mais assassinadas, né? Então, assim, poderia deixar de pontuar isso. Passou um fio de branco aqui na minha cabeça agora. Acho que as minhas referências são essas. São a Lineker enquanto música, poesia, e a Sueli Carneiro enquanto teoria mesmo, enquanto até literatura, né? Obrigado, Lila. Ana Paula, suas considerações finais? Eu quero agradecer muito também por esse festival estar acontecendo. Acho que é isso que vai fazer realmente as pessoas
mudarem ou conseguirem ter acesso, né? Enxergar as coisas de outras formas, dar espaço mesmo para a gente falar e para a gente conversar, dialogar e se unir também, porque tem uma luta muito grande ainda pela frente, né? A gente não tá em mesmo lugar, né? Cada um aqui tem sua própria vivência, mas a gente tem que se unir um pelo outro, né? E acho que em relação a referência, assim, tem o Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos, que fala sobre isso que a gente estava falando da própria identidade, de se entender quanto pessoa negra no Brasil. Tem um livro que chama Encardido, Branco, Branquíssimo, que fala da estrutura hierárquica das pessoas brancas também, né? Uma leitura que eu recomendo para as pessoas brancas, não só, mas principalmente, porque dá uma boa deschavada nesse assunto, assim. E em relação à música, nossa, eu gosto muito de Urias, Lineker também, Mamundi, que é uma mulher negra, lésbica, né? Não sei, tem muita coisa que eu ouço aí, que inclusive a gente tem uma banda, né, Dedilhadas, que a gente faz cover, e faz cover dessas músicas, dessas cantoras que eu tô falando, né? E muito mais também, Johnny Hooker, muita coisa a gente ouve e toca. Obrigado, Ana Paula. E eu gostaria, para finalizar, passar a bola para a maravilhosa Gaia do Brasil, para também dar suas considerações finais. E vamos ter poesia também, né? Gaia, a palavra é sua. Gente, que delícia, né? Como é bom conversar com vocês, como é bom ouvir. Hoje eu estou aqui no meu papel de ouvinte, de pessoa branca, no meu privilégio de ser branca e de entender um pouco mais dos processos de resistência e existência de corpos negros na nossa sociedade. E para mim isso é uma palestra, uma aula, é muito importante. Eu quero agradecer muito de coração o tempo que vocês tiraram para estar aqui. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Lila. A Jazz eu já agradeci. Agradeço ao Alê também, que também é um local de fala dele como um homem negro hoje na sociedade. E assim, eu me sinto muito honrada. Eu me sinto honrada demais. E eu faria a última poesia da noite, mas hoje eu deixo através das mãos da nossa querida Lila, para que ela vocalize para a gente um pouco dessa poesia. E vocês fiquem ligadinhos que o Pajubá Festival tá cheio de programação incrível. Então fica atento no Facebook e no Instagram da Companhia Ir e Vir. E Lila, se der tudo certo, a gente vai ter mais Festival Pajubá, Ana Paula. E vamos fazer acontecer sim, tá? Lila, a palavra é sua. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Bom, só para introduzir, assim, queria dizer que eu sou muito contemplada por essa poesia, como se fosse assim é meu mantra, em questão assim de se ressignificar, voltar à nossa ancestralidade, se reconhecer enquanto pessoa de continuidade de outras pessoas que vieram muito antes de nós, né, que deram a vida, o sangue, a alma, para que a gente possa usufruir desse momento de espaços como esse. Então, vamos lá. Poema de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si
a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida e liberdade. Obrigado, gente, e acompanhe a programação e amanhã tem mais.